Tem alguma artista brasileira, assim, mais do setor pop, que tem sido tão festejada, ou que foi tão festejada internacionalmente igual a Anitta? A Anitta já deu uma declaração dizendo que, naquele momento, não era ela, Larissa, mas sim uma personagem, a personagem Anitta, a cantora, a atriz, enfim. Então tá... Na música Não Perco Meu Tempo Mais, a cantora interage com ela mesma, além de beijar 24 pessoas, entre homens e mulheres. Pra mim é um pouco de exagero, pra mim não dá. Todos. Ela quis reunir todo tipo de pessoas nesse clipe para que não tivesse, para levantar aí a bandeira contra o preconceito, na verdade. Preconceito de quê? Eu tenho contra beijar tanta gente assim. De uma vez, eu tenho né? preconceito. Que é isso, cara? Hoje a ideia é trazer cobras, porque eu falo de veneno, que eu controlo o corpo do rapaz do seduzido. E se ele é querido comigo, eu sou incrível com ele. Se ele não for querido, hahaha. A gente teve todo o cuidado do mundo, todo o carinho aqui durante as gravações de como fazer as cobras participarem. As minhas coisas têm tudo a ver comigo e olha por quê. Os meus pais são quem eles quiserem. Aqui a gente tem adulto, a gente tem criança, a gente tem idoso, a gente tem hétero, a gente tem homossexual, a gente tem tudo aqui dentro, gente. A gente pode ser o que a gente quiser. E por isso é que a gente tem que ser aquilo que a gente é sempre, sem vergonha, fazer o que a gente quer fazer. E não importa o que as pessoas vão pensar, o importante é que a gente seja feliz e respeite o próximo sempre. E seja você. Eu acho importante a gente entender um pouco o que é ideologia, porque nós já estamos imersos nelas e nós não entendemos o quanto elas já estão enraizadas no nosso dia a dia, regulando o nosso comportamento, regulando a nossa fala, a nossa vida social, as nossas roupas, os nossos hábitos, as nossas preferências. Nós não nos damos conta, mas já estão. E aí eu entendo que essas ideologias, queridos, elas vêm por alguns motivos óbvios, né? Alguns motivos. O primeiro deles é instalar um mundo perfeito. É reformar uma sociedade, é instalar a justiça, a paz, a alegria, a prosperidade numa sociedade, mas sem Deus. Uma vez eu peguei um cara que falou assim pra mim: se tu fosse minha mulher, a primeira coisa que ia mudar é se rebolar aí na frente dos outros e ia acabar. Eu falei: ah, entendi. Pra me pegar é legal. Pra ser tua mulher não dá. Hipocrisia que não dá, sabe por quê? Eu prefiro ficar sozinha do que ser subordinada. E para esses caras que acham, não caras, né? Para essas pessoas que acham que só porque a gente faz funk, a gente é menor, tem uma coisa para falar. Vocês pensaram mesmo que eu não ia falar minha bunda hoje, né? As ideologias, elas têm o objetivo também
de controlar regular o nosso comportamento, a nossa vida. Ou seja, resumindo, aquilo que eu devo crer, como eu devo agir, o que eu devo fazer, com quem eu devo me relacionar. É um mundo de fábulas, né? Que nos proporcionam prazeres que o mundo real nos limita para o nosso próprio bem. Foi assim desde o início, né? Deus nos privando de prazeres, porque são prazeres de morte. Alguns prazeres eram prazeres de morte. E Deus deu um limite ao ser humano: não coma desta árvore. Não era opcional, era não coma desta árvore. Não se misture com o engano, não se misture com a mentira. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a mentira, se misture com a mentira, se relacione com a mentira, e a mentira vos escravizará. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. Vamos jogar na fogueira as camisas de força da submissão, da tirania e da repressão. Vamos libertar todas nós e todos vocês. Nossa luta está apenas começando. Preparem-se, porque essa revolução não tem volta. Bora sabotar tudo isso? Ideologias, então, são pensamentos, discursos, aqui é um conceito, né? Orientando o indivíduo, nos orientando a ações sociais, ações políticas. As ideologias, elas querem definir uma forma de ver o mundo. Como eu devo ver o mundo? Não mais como a cosmovisão bíblica, mas a partir de uma cosmovisão humana, através de uma ideia, de uma ideologia. É uma forma de ver o mundo e como nós devemos agir no mundo. Então agora a minha lente para agir, pensar, reagir, não é mais bíblico, mas é a partir de uma ideia que me parece, em alguns campos, ser mais justa do que a própria palavra de Deus. É a regulação do meu comportamento e do meu pensamento. Toda ideologia, queridos, elas vêm em países ou em nações que têm uma base judaico-cristã. As ideologias, elas brotam como um inimigo para combater o cristianismo, combater uma verdade absoluta na qual aquela sociedade já está firmada e caminha. As questões de gênero, então, são muito interessantes. Por exemplo, um aluno fica 3 anos no ensino médio, 3 anos, para responder a seguinte questão, número 31. A questão diz o seguinte: Acuenda Upajubá, 2 pontos. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Quer dizer que um aluno fica 3 anos no ensino médio para responder a questão número 31. Vou repetir. Acuenda Upajubá. Conheço o dialeto secreto utilizado por gays e travestis. Bolsonaro voltou a falar sobre o que pensa sobre ideologia de gênero nas escolas. E querendo que na escola a molecada aprenda algo que no futuro lhe dê liberdade. Ele possa ganhar o seu pão com o seu trabalho e não fique com essas questões menores que a gente vê por aí, ideologia de gênero. Que importância tem isso? O discurso do Bolsonaro, ele tem que ser sempre interpretado como uma reação à supervalorização das pautas da minoria, né? Eu acredito que uma democracia é o regime das maiorias que respeita as minorias, né? Acima de tudo. Então, eu acho que é nesse sentido que ele emprega esse tipo de fala e realmente, assim, a percepção geral, né, vamos dizer assim, da maioria silenciosa é que as pautas da minoria estão assumindo um protagonismo muito grande. A maioria silenciosa até hoje no Brasil foi muito pouco ouvida, né? E grupos de interesse, grupos de pressão da mídia que não refletem necessariamente a opinião, a vontade e os anseios da maioria da população tiveram um protagonismo exagerado. Então isso funciona de forma pendular, é como o sino badalando, né? Tem uma hora que está pendendo mais para o lado, é normal que a reação venha mais forte para o outro lado. A ideologia de gênero, ela admite que a natureza humana, ou seja, aquilo que Deus nos fez e como Deus nos fez, queridos, não tem nada a dizer a nosso respeito. Mas nós mesmos, nós que nos intitulamos, nós formamos a nossa self, né? Nós nos tornamos livres para nos moldar de acordo com o que a gente quer e não com aquilo que Deus nos fez. Através de neofaloplastia, através de rinoplastia, que são as cirurgias plásticas aí para descaracterizar o seu corpo
e colocá-lo da maneira como você se vê, não como Deus te fez. O gênero, então, ele é mutável, ou seja, não está enrijecido num gênero só. Eu não sou homem exclusivamente ou mulher exclusivamente. E aí, queridos, eu comecei a pensar a respeito da serpente de hoje. Porque ela ainda está atuando. E muito. Muito, queridos. Só que ela mudou a forma de atuar, né? Hoje a serpente é uma ideia. Né? A serpente hoje está inserida na nossa cultura, a partir das ideologias. Igreja, família e escola. Que continuam dizendo que, porque esse menininho aqui nasceu com um penizinho, ele é homem. Ou seja, estão continuam impondo sobre as crianças um sexo, um gênero, e não permitindo que essas crianças sejam livres, para quando crescer, decidir pelo seu gênero. Então, essas três instituições, segundo o marxismo feminista, né, da Shulamita Firestone, que nós vamos ver um pouquinho depois, são instituições que precisam ser abolidas. Por quê? Porque continuam dizendo que menina, que porque nasceu com uma vagina é menina, nasceu com pênis é menino. Aquele rapaz, o Pablo. Pablo Vittar. Eu já vi o dele. Tava na internet, não tava na internet? Então, ganhou como a melhor cantora, mas não é cantora, quem tem cantor. Agora, o homem mais sexy, a Tami, ela não tem. O primeiro núcleo familiar se formou entre um homem e uma mulher a partir, segundo Karl Marx, do excedente, do que o homem começou a juntar para si. Começou a juntar para si e começou a juntar para o outro também. Começou a exceder os bens que aquele homem guardava. E aquele homem não tinha para quem deixar o seu excedente, porque ele não tinha filhos. Ele tinha filhos, mas ele não sabia quem era. Ele tomou, então, esse homem primitivo, ele tomou posse de uma única mulher, para que soubesse, então, quem eram os seus filhos, para que pudesse, então, deixar o seu legado. Marx entendeu, então, que essa mulher, posse desse homem, era a primeira propriedade privada do homem, era essa mulher. E a verdadeira guerra, né, de desigualdade, a luta de classes, a luta de minorias começou ali dentro. Da mulher, que é o ser mais frágil, né, pelo homem, que é o opressor, né, é aquele que oprime. E a mulher e os filhos são os oprimidos. Então, para a verdadeira sociedade justa e igualitária se instalar, nós precisamos acabar com essa diferença, com essa superioridade, com essa psicologia do poder do homem sobre a mulher. E a mulher precisa se libertar. Libertar da domesticidade, libertar da maternidade, libertar da biologia, libertar da família. Porque se a mulher não se libertar desse marido, desse núcleo familiar, ela continuará para sempre ser oprimida. Então a gente iguala os sexos, enfraquece, desqualifica o homem, para que a mulher se iguale a essa psicologia do poder que há sobre o homem. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema de opressão. Vamos sabotar as engrenagens desse sistema homofóbico, racista, patriarcal, machista e misógino. Agora, somos resistência, vamos até o fim lutar e resistir, lá. Gente, para, em nome do Senhor Jesus Cristo, para. Sabe, para, que não tem ninguém aqui contra mulher, não tem aqui ninguém contra negro, não tem ninguém aqui contra gay. Isso já foi falado. Vamos parar com essa palhaçada, entendeu? Vamos parar com essa palhaçada.